A filosofia de Sartre é sim filosofia da liberdade, mas dizer isso é ainda dizer pouco. É necessário que a gente considere os momentos em que essa liberdade se revela e a maneira, a estratégia utilizada por Sartre para aí chegar. Para começar, a gente tem que considerar que existem várias entradas possíveis. Nós vamos trabalhar inicialmente textos técnicos. O primeiro deles que eu gostaria de chamar a atenção é uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl, a intencionalidade. E eu chamo a atenção para esse primeiro aspecto da liberdade como Sartre a compreende. Eu começo. O conhecimento, eu estou na página 57 dessa tradução da Kozak Naif. O conhecimento, ou pura representação, é apenas uma das formas possíveis da minha consciência de tal árvore. Posso também amá-la, temê-la, detestá-la, e essa superação da consciência por si mesma, que chamamos de intencionalidade, reaparece no temor, no ódio e no amor. Detestar outrem é ainda uma maneira de explodir em direção a ele. É encontrar-se subitamente diante de um estranho cuja qualidade objetiva, de odiável, vivemos e sofremos antes de tudo. Eis que essas famosas reações subjetivas, ódio, amor, temor, simpatia, que boiavam na mal-cheirosa salmoura do espírito, de repente se desvencilham dele. São apenas maneiras de descobrir o mundo. São as coisas que subitamente se desvendam para nós como odiáveis, simpáticas, horríveis, amáveis. Constitui uma propriedade dessa máscara japonesa ser terrível, uma inesgotável e irredutível propriedade que constitui sua própria natureza, e não a soma de nossas reações subjetivas a um pedaço de madeira esculpida. Em outras palavras, a liberdade ela exige primeiro a posse que o homem pode ter de si mesmo. E me parece, Sartre compreende a intencionalidade, nesse texto ele a louva como isso, como aquela que devolveria ao homem a sua possibilidade de ser si mesmo, sem ser mero joguete na mão de sentimentos, né, dos humores, das afetações, das paixões, né, essa coisa que afeta a alma, mas ao contrário disso, que esse homem pudesse ser ele mesmo, ou seja, não ser afetado ou meramente um joguete. Por que a intencionalidade permite isso? Assim, ainda há uma segunda razão que eu já abordei num outro momento, a impossibilidade de se fazer ontologia. Então, isso era também algo que tolhia essa liberdade que Sartre pretendia. Então, o caminho que Heidegger abre para se desenvolver uma ontologia fenomenológica e etc., é claramente a outra alternativa de Sartre, aquela de desenvolver isso a partir de uma base ontológica. Mas o fundamento disso tudo vem dessa primeira liberação, que assim Sartre compreendeu, que é a liberação desse ambiente da subjetividade. Essa subjetividade ela era composta por uma série de elementos naturais que se impunham, de certo modo, e acabavam determinando aquilo que cada indivíduo é no mundo. Ou seja, pelo meu humor, pelo meu gênio, pela maneira como eu sou, eu acabo tendo tais ou quais reações. O que a intencionalidade muda nisso? Estabelece um ambiente de consciência purificado. Então, quando o Husserl estabelece o princípio, toda consciência é consciência de, estabelece no sentido que ele aplica, né, de conhecimento, porque a noção da intencionalidade é bem mais antiga, desde Aristóteles, mas a função que ele dá, ainda que fosse com a intenção de resolver uma questão proposta pelo Brentano, mas ainda assim, quando o Husserl faz isso, automaticamente ele estabelece, primeiro, a prova ontológica, ou seja, se a consciência é um movimento em direção a, automaticamente aquele A que se revela à consciência deve existir. Por essa razão, Sartre entende que permite que nós superemos aquela salmoura mal cheirosa do espírito, onde todas essas coisas ficavam boiando. Ou seja, aquela filosofia de uma subjetivização que chegava ao absurdo de negar a existência corpórea, motora, histórica, a existência que a gente poderia considerar efetiva. Então, inicialmente, Sartre vai utilizar essa noção muito próxima do Husserl, né, desenvolvida pelo Husserl, a intencionalidade da consciência,
Mas, paralelamente à intencionalidade da consciência, Russell propôs as epoquês, ou as reduções fenomenológicas, aquela série de purificações do campo transcendental. E Sartre, a princípio, titubeia, mas efetivamente ele decide por não promover nenhuma epoquê fenomenológica. Por mais que a intencionalidade seja a pedra de toque desse início de filosofia da liberdade, porque ela liberta a subjetividade de uma série de elementos que a tornam submissa, determinada, incompreensível. Por exemplo, a psicologia, a noção de subconsciente que determinaria o consciente, faria escolhas por ele. Então, se a consciência é intencional, não cabe essa noção. Você não tem como dizer que há um ego e que esse ego possa determinar minhas escolhas, porque a liberdade ela está acima. Ela está num momento prévio a isso. Isso já é consequência da liberdade. Então, ao fazer isso, Sartre começa o seu caminho. É claro que é um caminho que tem uma tradição que vai ser utilizada, e Sartre não discutiria isso, mas, por outro lado, ele escolhe no Russell aquilo que na sua filosofia faria sentido, que é essa consciência intencional. Por quê? Se a consciência é intencional, ela é, como Sartre descreve nesse texto mesmo, que eu vou disponibilizar para vocês, por favor, leiam. Sartre, ele apresenta, é um texto bem pequenininho, ele apresenta ali o que seria essa consciência como explosão A. Então a noção da interioridade, que era algo determinante, ou seja, que impediria compreender a existência humana como liberdade, visto que ela seria determinada por uma série de possibilidades. Aquela ciência da alma que determina um ego, e esse ego faz escolhas por mim, que eu não posso, às vezes, nem as reconheço, como no caso da psicanálise, é superado com a noção da intencionalidade. Mas o mesmo pode ser aplicado a toda a determinação social, porque ela advém de discursos, mas a consciência é intencional, então ela tem a possibilidade de escapar desse mecanismo discursivo que a dominaria. Então, o primeiro momento da filosofia da liberdade é exatamente a liberação da consciência de toda a interioridade. Sartre chega a tentar usar a metáfora da caixa, depois ele mesmo diz que é muito ruim, porque ainda que houvesse uma interioridade, essa interioridade seria para fora. Então é muito bonita a maneira como Sartre entende essa consciência, porque está ali a abertura de ser ao mundo. Então a consciência é isso, e por isso ela é livre, ela é liberdade. Por mais que ela seja o lugar onde todas as determinações serão testadas e aprovadas ou não, as pessoas escolhem as suas determinações, ainda assim, enquanto fundo, a liberdade permanece. Porque sendo a consciência intencional, ela não pode parar em nenhum de seus momentos. Ela vai ao mundo, se identifica com aquilo que é, com o em si, e existem discursos que podem ser compreendidos como em si, porque é algo ao qual a consciência se dirige, e ela é devolvida a si mesma. E quando ela é devolvida a si mesma, o processo da liberdade permanece, porque ela é intencional. Ou seja, ela vai permanecer nesse movimento, e isso é para sempre, é o modo de ser do ser para si, é ser consciência. A consciência está fundada ontologicamente em ser para si, que é esse voltar-se para si mesmo, que os demais entes não fazem. Nós já falamos do ser em si, e ele é idêntico a si mesmo. O para si, porque jamais se identifica consigo, repete ali na consciência intencional esse movimento ininterrupto de si a si mesmo. Então, é a filosofia da liberdade que passa por esse primeiro momento, que a gente pode dizer bastante próximo da fenomenologia husserliana, em que Sartre encampa a intencionalidade da consciência como algo extremamente adequado e que teria muito a contribuir com a filosofia, mas com todo o conhecimento humano, mais do que com a filosofia, mas ao mesmo tempo Sartre se recusa a promover qualquer tipo de redução fenomenológica. E o próximo vídeo vai ser justamente sobre isso. As razões pelas quais Sartre, a fenomenologia inicial do Sartre, manca de uma perna. Porque ao mesmo tempo que o princípio pétreo, a intencionalidade da consciência é mantido e ampliado, porque Sartre, de certo modo, amplia em relação a Russell, a gente tem, de outro lado, uma recusa terminal, definitiva, de promover a epoquê fenomenológica e todas as reduções posteriores que o Russell propõe, sobretudo nas ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica, que é o texto de 1913.
Bom, mas então é isso. O próximo tema. Por que Sartre admite, em sua filosofia da liberdade, a intencionalidade, ao mesmo tempo em que ele recusa a redução